Estamos de volta com o programa Educação em Movimento, que discute hoje a questão da acessibilidade do deficiente visual nas escolas. Não é? Então, retomando aquela conversa que a gente estava tendo no primeiro bloco, professora Nivânia, como é que fica a relação, não é, na formação dos professores, como é que fica essa relação entre a teoria e a prática, não é? Tem um distanciamento ou é possível, não é, dialogar bem aí com essas coisas? Bom, a gente traz diversas situações para que o aluno vá a campo, visite instituições e também no estágio, né? No estágio. E, além disso, também eventos que tragam pessoas para fazer depoimento. Nós tivemos um evento no ano passado, então tinha pessoas com síndrome de Asperger que deram depoimento da vida escolar dele para os nossos alunos. Então, a gente busca muito essa interface, né? De eventos, de ir a campo. Tem um estágio, professora? E tem estágio Como também. É que é isso? Esse estágio, por exemplo, no 9º período hoje, o aluno tem que fazer um estágio na escola inclusiva, em salas que tenham crianças que eles chamam de crianças de inclusão, né? Uhum. Não seria assim, mas é o nome que... Qual que seria o nome, professora? Pessoas com deficiência, pessoas com necessidades especiais, uhum, né, na escola, porque podem ser necessidades educacionais especiais advindas de deficiências ou não, né? Uhum, é verdade. Então, aí eles fazem um estágio também específico na área, para conhecer e verificar, né, a teoria. E como é que você avalia isso hoje? Não é? Quer dizer, as pessoas que estão sendo formadas, elas efetivamente conseguem entrar no mercado de trabalho e conseguem também, vamos dizer assim, dar conta do recado? Eu falei que a gente está sempre aprendendo, né? Apesar dos 30 anos aí de experiência, mas cada dia a gente está aprendendo, está aprimorando, está saindo coisas novas. Então, na nossa área não tem jeito, é educação continuada. Nós temos que estar... O curso, ele dá aquela primeira quebra Sim, da barreira, né? Sim. Quando a pessoa já chega em sala de aula sabendo como interagir com aquela pessoa com deficiência, já tem uma noção do que é a deficiência, o que ele pode ter de possibilidades, isso já muda muita coisa, né? Já quebra a primeira barreira, que é a atitudinal, e também da metodologia, que ele vai ter que olhar na sala de aula como que ele vai lidar com aquele aluno, ele já vai ter um preparo maior. E a gente tem, né, estuda metodologias específicas para cada uma das áreas, né? A gente para cada uma das deficiências. Das deficiências. Então, é bem trabalhado, bem trabalhado mesmo. Inclusive, eles têm as tecnologias assistivas aplicadas, a tecnologia assistiva aplicada à educação. Então, assim, ele é preparado, né, bem preparado, e o retorno que a gente tem tido dos nossos alunos é que tem facilitado bastante. Né? Assim, isso é ótimo, não é, professora? E a aceitação da nossa formação no mercado de trabalho, né, junto à Secretaria Estadual, né? É um diferencial. Hoje, né, considerado nível 1 para a primeira escolha, né, deles é quem tem a formação, essa formação. Pois é, Gabriel, você esteve, nós diríamos assim, dos dois lados, não é? Como aluno na graduação em pedagogia e depois também como professor nos primeiros anos do ensino fundamental, não é? Sim. Trabalhando ainda com crianças, não é? E é diferente, porque então, como professor a gente tem que quebrar a barreira do preconceito, a gente tem que primeiro superar isso. Com a criança não, a gente já chega na escola sendo acolhido por elas, como qualquer outra pessoa, sabe? Na verdade elas têm muita curiosidade, então até mesmo o adulto, quando ele encontra uma pessoa com deficiência, um desconhecido, ele procura primeiro se afastar por não conhecer, por não saber como lidar. A criança não, ela já quer interagir na hora. Ela começa a perguntar, mas essa bengala, como é que usa? O que você faz com isso? Mas você enxerga assim, como que é? Tudo preto? E começa a perguntar tudo. É a curiosidade da criança, sem maldade, sem nada. Isso ajuda muito, não é, Gabriel? Ajuda demais, isso torna a experiência muito mais leve, mais natural. E foi uma experiência, assim, fantástica para mim. Abriu um olhar diferenciado para mim no mercado. Não continuei na escola, mas gostei muito da experiência e me abriu muitas possibilidades a partir dali. Então, vamos falar agora um pouco sobre o mercado de trabalho, não é? Para esses egressos dos cursos de pedagogia, dos cursos de tecnologia assistiva. Como é que vocês, não é, avaliam
as oportunidades, enfim, não é, de inserção destes profissionais no mercado? Olha, existe o direito já estabelecido, como a professora trouxe as leis, então, assim, empresas, a mídia, tudo agora está sendo obrigado a cumprir com algumas exigências de acessibilidade. Então, está abrindo mercado para audiodescrição, para o braille, para adaptação de material, são diversas áreas que, até para o intérprete de Libras. Então, assim, tem muita abertura do mercado hoje. E é uma necessidade que as pessoas têm, que agora, assim, sempre tiveram, né? E agora o mercado está se abrindo por força de lei. Infelizmente, tem que ter a lei para poder abrir essas vagas, mas... É um mecanismo legal que acaba também forçando um pouco, mas ajudando, né? Para que a lei seja efetivada, não é? E nos nossos cursos de pedagogia, né? A ênfase em necessidades especiais. E o próprio curso de comunicação assistiva, que forma intérpretes e brailistas, são os únicos cursos que a gente tem, né, em Minas Gerais. Belo Horizonte? Não, em Minas Gerais. Em Minas Gerais? Quiçá no Brasil. Não, em São Carlos tem também uma licenciatura em educação especial. Por que, professora, essa presença tão pequena, não é, de cursos que vão formar profissionais para essas áreas? Eu penso que é uma falta de leitura da demanda atual, porque toda escola vai ter aluno com necessidade especial. Então, todo professor... Falta compreensão? Falta, né, da leitura de como mesmo, educar essas pessoas. E não só na escola também, né? Porque, inclusive, a nova lei, ela traz que todos os cursos têm que ter, pelo menos de forma transversal, o assunto, né? Tem que lidar com isso. Então, seja no direito, tem que falar sobre as leis, tem que falar da questão do direito da pessoa com deficiência. Na todas as licenciaturas tem que discutir a questão da inclusão. Tem que ter uma disciplina lá para o professor ter a metodologia de como lidar com esse aluno na sala de aula. E a pessoa com deficiência frequenta todos os espaços, né? Então, o profissional que está saindo da faculdade, da universidade, ele tem que estar preparado a lidar com essas pessoas. Nas nossas licenciaturas e também nos cursos de saúde aqui na PUC, a gente tem a disciplina de Libras, né? Aqui na PUC elas são ministradas por professores surdos, né? Nós temos 3 professores surdos contratados e eles ministram a disciplina de Libras para ensinar os nossos alunos já a comunicação, né? Pelo menos a comunicação básica em Libras. Correto. Para que eles se aprofundem mais, né? Então, isso é um avanço também, né? E é um cumprimento de legislação, né? Ou seja, as pessoas que têm deficiência, elas têm o direito, não é, de ter acesso a uma educação de qualidade. As escolas, nós poderíamos dizer assim, elas não estão fazendo nenhum favor, não é? Não. Na verdade, elas atendem à legislação. Agora, a gente sempre ouve, não é? Em matérias mesmo de rádio, jornal, televisão, ou até mesmo relatos de pessoas com deficiência, que algumas escolas, especialmente particulares, não é? Elas têm tentado, eu diria assim, recusar, não é, a entrada destes alunos nas suas dependências. Como é que é isso? Como é que essas questões podem ser tratadas? Agora, depois da 13.146, que é a LBI, isso ficou praticamente impossível, porque lá fala claramente que aplicam-se todos os incisos que são aplicáveis à escola pública são aplicados à rede particular. Então, em todos os níveis, né? Desde a educação infantil até o nível superior. Até o nível superior. Então, se antes as pessoas tinham como usar, que não estava claro isso na legislação, agora não tem mais. Agora não tem mais dúvida. Não, inclusive, houve um movimento muito grande, né? Das escolas particulares, que elas procuraram, estão se movimentando para se adequar à educação inclusiva, né? Essa legislação trouxe um movimento, uma reação grande, e a hora que ficou entendido que é assim que tem que ser, também elas estão buscando aí agora se organizar para atender a legislação. Essas pessoas, como quaisquer outras, não é? São sujeitos de direito. E isso precisa ficar muito claro, não é? Para nós todos, para a população em geral, não é? De que as pessoas, do jeito que elas são, elas têm acesso, elas precisam
tem, não é, E não é direito a ter favor, acesso. né? Não, exatamente. Essa é uma questão que está sempre colocada, porque às vezes, não é, a instituição ela age como se estivesse fazendo um favor, não é, para as pessoas que portam algum tipo de deficiência. Da mesma forma que eu preciso de um papel e lápis, o Gabriel vai precisar da reglete do punção, né, ou da máquina Perkins. Então, assim, como eu tenho, né, meu caderno, ele também vai precisar desse recurso de tecnologia assistiva ou do computador para ler em braille. Então, isso tem que ser direito, ele tem que ter acesso, né? E é uma instituição de educação, né? Então, a pluralidade é o principal da educação, é você trazer múltiplos olhares, essas visões de mundo diferentes, isso agrega a educação. Então, a escola é o lugar da diversidade, não é, gente? Olha só, nós voltaremos a este assunto já já. O Educação em Movimento faz um intervalo e nos espere.